Oi pessoal, de novo aqui trazendo um episódio muito lindo para vocês. Não canso de falar que a gente faz esse programa com todo o amor e carinho do mundo. Nem sempre a gente acerta. Às vezes os temas vocês acham ou muito pesado, ou muito leve, ou muito longo, ou muito curto. Difícil agradar. Só posso agradecer pelo crescimento do programa, que o nosso propósito é sempre tocar o coração de vocês e mostrar como a gente tem um propósito em fazer esse programa de ajudar tantas famílias. Então peço que continuem mandando as sugestões, os comentários. Eu sempre tento responder e fazer meu melhor. É muito importante que vocês se inscrevam no programa, isso vale o mundo pra gente. Então manda o programa pros amigos, pra família, pede para todo mundo se inscrever, divulga, porque as histórias de fato são muito lindas. Então queria agradecer aí, tamo junto nessa caminhada, gente. Beijo. Quando eu estava nesse relacionamento abusivo, eu me achava fraca, achava que nunca conseguiria me virar sozinha. Mas Deus me deu uma força chamada maternidade, um amor tão puro, tão lindo, que é o combustível dos meus dias. Hoje eu sou mais feliz, mais forte e agradeço por todas as adversidades que passei, pois por isso me tornei uma mulher forte e empoderada. No Amar de hoje, vamos conversar com a Inês, que é a mãe da Maria Flor, de 2 anos e meio. Inês passou por 2 relacionamentos difíceis que lhe trouxeram muitos traumas e desafios. No segundo relacionamento, Inês engravidou da Maria Flor, que te trouxe muita força. Hoje, ela vai contar tudo o que enfrentou para chegar até aqui e como foi dar vida à maternidade solo. Obrigada, Inês, por Obrigada ter vindo. A você. Sei que você adora o programa. Sou fã, assisto bastante. Fico muito feliz. Antes da gente começar, quero ressaltar que se vocês ouvirem uma vozinha de criança, é porque a Inês trouxe a Maria Flor, a pequena dela, que tá brincando aqui na salinha do lado, então pode ser que vocês ouçam. Inês, vamos lá do começo contar a sua história de força e superação. Quando você tinha 21 anos, você conheceu uma pessoa pelas redes sociais e vocês se relacionaram. Como é que foi essa relação, esse período? O que aconteceu, Inês? Eu conheci esse meu primeiro namorado, nunca tinha namorado antes. E a gente se conheceu pelas redes sociais. E logo de cara a gente já se deu bem. A gente conversava todos os dias. E aí a gente começou a namorar online mesmo. Aí depois de um mês a gente namorando online, a gente se encontrou, se conheceu. E foi super legal, assim, o início. Foi muito gostoso, foi um namoro bem saudável. Só que quando eu conheci ele, eu sempre estive acima do peso, sempre fui gordinha. Sempre, desde criança eu nunca fui magrinha. Quando eu conheci ele, eu tava num processo que eu tava fazendo uma academia, tava emagrecendo. E quando eu conheci ele, a gente naquela coisa do namoro, de ficar juntos nos finais de semana, eu dei uma engordadinha. Engordei uns 3 quilos na época. E aí ele começou, isso a gente tinha mais ou menos um ano de namoro. Aí ele começou com o comportamento gordofóbico comigo. Que horror. Que as coisas que ele começava a fazer era, ele me oferecia dinheiro para emagrecer. Ele falou uma vez que se eu emagrecesse, ele me dava R$500. Meu Deus do céu. A gente viajava, aí eu achava que ele tava curtindo a viagem e ele vinha, fui ali na farmácia e comprei um negócio pra você. Quando eu vi, era um remédio pra emagrecer. Ele falava que eu tinha que emagrecer porque ele queria reconhecer a pessoa que ele conheceu, que tava num processo de emagrecimento. Páscoa, essas datas que a gente ganha coisa, ovo da Páscoa, bombom, ele não me dava nada. Ele falava, vou te dar um presente pra você não ganhar ovo, pra você não comer. E nisso eu comecei a achar, como era meu primeiro namorado, eu achava que ele me amava e queria meu bem. Mas peraí. Uma coisa é você era inexperiente em relacionamento, uma coisa é o cara falar que você era gorda, que você não achava isso anormal? Você não se sentia mal, Inês? Hoje, analisando o passado, eu era uma pessoa que não tinha nem um pingo de amor próprio. Eu não me amava, eu já não gostava. Então você via que também o problema estava em você. Já via que estava em mim. Eu antes de conhecer ele, eu já tinha problemas com a minha aparência. Com a sua autoestima. Com a minha autoestima. Então, quando ele fazia isso, eu achava que ele estava me incentivando a emagrecer, para eu me gostar mais, para me amar mais. Só que assim, a gente teve algumas etapas nesse relacionamento. No começo, era essa questão. Aí eu entrei num processo de bulimia, que eu não sabia que eu estava bulímica, que eu estava nesse processo. Eu fui descobrir porque eu fui
Eu fui atrás de um lugar para melhorar minha cabeça, minha autoestima. Tratamento psicológico. Tá. Aí eu pesquisei no Google e achei a clínica na Unifesp, que eles tratavam também de transtornos alimentares. Tá. Você começou a se tratar? Comecei a me tratar porque eu comecei a tomar laxante, eu tomava 6 comprimidos por vez. E eu tava emagrecendo, e ele tava achando lindo, sabe? Eu emagrecendo. Só que eu pensei, não, esse comportamento não tá certo. E na Unifesp, eles me fizeram enxergar tudo que tava errado ali, sabe? Quer dizer, além de estar fazendo uma dieta péssima pra sua saúde, nós não estamos nem falando de estética, sua cabeça também começou a entrar em parafuso, porque você tinha um namorado completamente abusivo. Em que momento aconteceu a tua decisão de fazer uma cirurgia de redução de estômago, a bariátrica? Você estava pesando quanto? Em que momento você foi orientada ou procurou essa cirurgia? Eu fiz o tratamento da bulimia, eu parei com os laxantes, parei com os comportamentos compensatórios e comecei, assim, gostar de mim, sabe? Lá o tratamento foi muito bom e então eu seguia normal, eu comia, saía. E nisso, meu ex, que faz esses comentários, ele pediu perdão, falou que viu uma menina falando que o namorado dela cobrava ela muito do corpo, isso fazia ela sofrer, e ele meio que enxergou a minha situação, e aí ele parou, ele não falou mais nada sobre isso. Aí nessa época a gente terminou, depois a gente voltou. Quando a gente voltou eu tava com quase 100 quilos, e ele me aceitou de volta, tipo assim, a gente voltou. E e ele não falou mais sobre o meu peso. Eu comecei ir ao contrário, eu comecei compulsão alimentar. Aí cheguei aos 120 quilos. A gente decidiu ir morar juntos. E seus pais te apoiavam nessa relação e tudo? Eles falavam que eles falaram algumas vezes e eu não ouvi eles falarem, então não vou meter mais. Aí eles falaram, a gente quer que você seja feliz. Então faz o que você achar melhor. Aí fui morar com ele e aí fiz a cirurgia bariátrica com 120 quilos. Eu decidi fazer porque eu já estava com as pernas bem debilitadas, já estava... Então você tinha uma indicação médica para fazer? Tinha, já estava bem... a minha saúde já estava bem debilitada por conta do Quer dizer, peso. a gente não está nem falando da estética, a gente está falando de saúde aqui. Depois da cirurgia, você percebeu outros comportamentos abusivos ainda da parte dele. Eu queria saber o que aconteceu e como é que você lidou com isso. No protocolo da bariátrica que eu fiz, eu tive que ficar 40 dias na líquida e 10 dias na pastosa. A partir disso, ele começou com uns comentários assim do tipo... Nossa, agora que você fez a bariátrica, você tá emagrecendo. Ele fez exatamente esse comentário. Eu não queria que você recuperasse sua autoestima pra não me largar. Ele começou a reclamar de eu sair com os meus amigos. E aí, ele alugou uma casa sem me avisar nada. A partir que a gente foi pra essa casa, o negócio foi piorando. Quer dizer, foram 8 anos te pondo pra baixo, te desqualificando como ser humano, como mulher. E você acabou se perdendo nessa situação, se deixando levar, e aí teve um dia que você cortou seus pulsos. Foi. E aí seus pais te levaram para uma clínica psiquiátrica, para uma internação. Então conta a partir disso, o que aconteceu, você se separou, como é que foi? Quando aconteceu esse episódio, eu tava no fundo do poço, assim, eu não conseguia enxergar além, assim, não conseguia enxergar meu futuro, não conseguia enxergar a felicidade. Ele me deixava muito... Eu não me sentia mulher, não me sentia um nada, assim. E eu pensava, e a questão de eu não ter a minha independência financeira também pesou muito, porque a minha memória puxava a menina pobre lá do passado, aí eu me achava ingrata de ter tudo, morava numa casa boa, com carro, com tudo que eu precisava. E eu me achava ingrata e não conseguia ver o futuro. Aí eu acho que hoje, analisando, eu fiz aquilo mais pra chamar a atenção dele, pra ele ver que eu tava precisando de ajuda. E eu precisava de muita ajuda. Aí eu cortei meus pulsos. Ele ficou bravo. Vou ligar pro seu pai e pra sua mãe agora. E ele ligou. Meus pais vieram e ele foi trabalhar. Ele falou, vou trabalhar porque eu não posso perder meu emprego. E seus pais cuidam de você. Aí meu pai e minha mãe me levou numa clínica psiquiátrica. Quando chegou lá na clínica... Nossa, eu senti uma energia tão triste. Assim, eu pensei, eu não vou ficar. Que a médica falou, ela tem que ficar. Ela vai ficar. Eu falei, doutora, eu não quero ficar.
Eu fiz isso no impulso, eu não quero ficar. Minha mãe desesperada, tadinha, e eu vendo ela desesperada, eu me senti... Eu pensei assim, eu não posso fazer isso com ela por uma besteira, entre aspas, né? Aí eu falei pra médica, eu não quero ser internada. Aí a médica falou, tá bom, mas se ela não vai ser internada, você vai ter que assinar um termo de responsabilidade. Aí minha mãe assinou o termo, aí a gente foi para outro hospital, fiquei algum tempo em observação, depois eu voltei para casa e naquele dia eu virei a chave assim, ó. Falei, agora eu vou mudar. Só que eu não tinha ainda me separado. Aí um dia ele viajou para... Alguns dias depois, tipo uns 3, 4 dias depois desse episódio, ele foi viajar para Santa Catarina, levou a chave do portão de casa. Para você não entrar. E eu não conseguia entrar. Aí nesse dia eu peguei, chamei o chaveiro, enfiei minhas roupas, as coisas mais supérfluas, assim, roupa, sapato, fui embora. Pra casa dos seus pais. Fui. E aí naquele dia você decidiu que você queria mudar de vida, que aquilo não te bastava. Então você acha, depois de 8 anos, você conseguiu ter essa força. Como é que foi a partir daí? Aí eu fui pros meus pais e aí eu comecei do zero. Nisso eu já comecei a trabalhar numa outra empresa, aí comecei a ter minha independência financeira. Comecei a me enxergar de novo, assim, como mulher. Você acha que naquele momento você tinha se libertado dessa relação? Nossa, eu era outra pessoa. As pessoas falavam, nossa, agora você brilha, agora você tá brilhando, onde você tava triste, pra baixo. E aí você decidiu morar com seus pais e você tomou uma decisão que você queria apadrinhar crianças num orfanato. Isso foi no ano de 2019? Foi, 2019. Eu me separei no final de 2018. Quando foi 2019... eu tava, assim, num momento super bom da minha vida, sabe? Que eu tava me sentindo bem, tava me sentindo bonita, tava me sentindo empoderada, eu tava ganhando um salário bom. Então eu pensei, por que não fazer algo a mais, sabe? Eu queria achar algum objetivo, algo a mais. Aí eu assisti uma série que tinha uma menina órfã e aí aquilo despertou em mim, aí eu comecei a visitar os orfanatos e ver essa questão do apadrinhamento, como que funcionava. E aí um dos orfanatos, a menina falou, a moça que trabalhava lá falou, olha, aqui as crianças que mais precisam de amor. Elas ganham muitos brinquedos, mas elas sentem falta de amor. Aí eu pensei, nossa, eu tô com meu coração cheio de amor aqui para dar para essas crianças, então eu quero apadrinhar essas crianças. Aí meu pai e minha mãe quiseram ir comigo. Aí escreveu eu e minha mãe no programa de apadrinhamento, isso no final de 2019. E a gente ficou esperando chamar pro curso, que a gente tinha que fazer um cursinho antes, aí depois que a gente ia pro todo o processo, né? A gente ficou esperando, só que aí veio a pandemia, né? No começo de 2020, acabou que não deu certo esse caso. Antes da pandemia, no final de 2019, acho que você foi numa balada, conheceu uma pessoa e aconteceu algo inesperado, você engravidou da Maria Flor. Exatamente. Final de 2019. Como é que foi quando você descobriu que você ia ser mãe? A gente ficou um tempo assim, e quando foi março de 2020, né, que eu descobri a gravidez. Bem o início da pandemia. Eu lembro isso como se fosse hoje, eu lembro que era uma quarta-feira, a OMS estava anunciando a pandemia mundial. E eu sonhei que eu estava grávida nesse dia. Eu falei, mãe, eu tô grávida. Ela, não, calma, vamos esperar, vamos ver. Eu falei, não, mãe, eu tô grávida, eu tenho certeza absoluta que eu tô grávida. Fiz o teste, deu positivo. Aí eu não acreditei, eu fiz 7 testes pra confirmar se eu tava grávida, mas foi muito rápido, assim, eu descobri muito rápido porque eu sonhei e eu fiquei com aquilo na cabeça. Desde o começo da gravidez da Maria Flor, você já era uma mãe solo, não teve nenhuma ajuda do pai. Devido a essas dificuldades, quando a Maria Flor nasceu, você entrou numa mega depressão. Como é que foi esse período, Inês? Foi um período já triste por ser pandemia. Eu fazia todos os exames sozinha. Você morava com teus pais, né? Morava com os meus pais, mas eles estavam acima de 60 anos, então eu evitava levar eles como acompanhante para qualquer coisa, porque eles eram um grupo de risco. Uhum. Então eu fazia tudo sozinha, ia para exame sozinha, descobri sexo sozinha, roupa sozinha. Quem mais me ajudou foi a minha amiga que é
que veio comigo, que é minha comadre. Só que o período que eu mais fiquei triste foi no parto, que eu pensava que tinha que marcar o parto ou escolher normal e não tinha um acompanhante, não tinha uma pessoa para estar lá comigo. Eu já estava deprimida por causa disso. Mas o meu parto deu tudo certo, a médica, pela minha situação, autorizou a minha mãe a entrar na sala de parto e ser minha acompanhante. E aí, depois que a Maria nasceu, eu entrei numa depressão pós-parto muito forte, não conseguia amamentar ela. Toda vez que eu ia tentar amamentar, eu chorava muito, porque ela não pegava bem o peito. Eu tive que voltar a tomar a medicação que eu tomava quando eu tava com aquela depressão. Eu fiz, assim, minha saúde mental e pelo bem dela, porque ela precisa que eu esteja bem para ela. E não se culpe, você foi a melhor mãe que você conseguiu ser e é a melhor mãe que você consegue ser, né? Foi difícil para mim, porque a Maria não dormia no primeiro mês, segundo mês, assim, então eu não tinha uma pessoa para revezar, então era tudo eu, toda noite acordada, e não tinha aquela coisa de revezar. Então foi bem difícil, assim, quando a Maria Flor nasceu, muito difícil. E aí eu lembro de uma coisa que foi bem marcante pra mim, que eu tava um dia de madrugada com a neném assim, aí meu pai acordou pra me ajudar, aí eu falei, pai, eu estraguei a vida de vocês. Aí ele, não, você trouxe o maior presente da nossa vida, que é a Maria Flor. Não fica assim. Eu lá de madrugada chorando, não conseguia amamentar ela. E ele trouxe essas palavras de carinho, assim, ele era muito amoroso assim com ela. E me deu muita força. E quando ela estava com 3 meses, você começou a sair dessa depressão, desse cenário, e aí aconteceu mais uma notícia na tua vida muito dolorosa. Quando a Maria Flor fez 3 meses, eu já estava melhor do que eu estava. A gente mudou para uma casa maior, com um quartinho para ela. Meu pai começou com sintomas do Covid. Foi muito rápido, assim. Ele tava, assim, em casa, assim, sentado, meio mole, assim, no sofá, sabe? Aí, no outro dia, isso era uma sexta-feira, no sábado, eu falei, pai, vamos fazer o teste de Covid? A gente foi na farmácia, a gente fez o teste de farmácia, deu negativo. Quando foi no dia seguinte, ele piorou. Aí a gente foi para uma clínica. Lá na clínica eles pediram a tomografia, já viram que ele estava com 25% do pulmão comprometido. Só que a saturação dele não estava tão baixa. E eles mandaram meu pai para casa. Falou, toma essa medicação, observa, e se você tiver febre, você volta. Aí eu lembro que a gente voltou para casa e meu pai era muito assim, otimista, e ele não falava que ele estava ruim. Ele falava assim, olha filha, como eu tô bem, eu não tô sentindo nada, ele falava. No outro dia, aí ele caiu. Assim, ele não levantava pra nada, tava com febre. Eu falei, aí a gente voltou lá na clínica de novo, nessa clínica que era tipo um mini pronto-socorro. Aí eles deram oxigênio pra ele e depois mandaram pra casa de novo. Aí eu falei, não pai, a gente tem que achar um lugar que eles dê mais oxigênio pra você. Aí a gente foi para um hospital em Osasco. Quando chegou em Osasco, a saturação dele tava 92. Aí eles falaram assim que essa saturação era boa, que ele não precisava ser internado. Aí a gente voltou para casa. Eu falei, isso ele não tinha ido positivo do Covid, porque naquela época tava muita gente para fazer exame do Covid e tava demorando de 3 a 4 dias para sair resultado. Eu falei, pai, vamos de novo lá na farmácia fazer aquele teste? Quando chegou na farmácia, ele fez o teste positivo. Aí eu peguei o carro e fui atrás de um hospital de campanha. Aí eu falava, pelo amor de Deus, alguém interna meu pai, ele tá sem ar, ele tá com falta de ar, ninguém quer internar ele. Quando chegou em casa, ele já tava saturando tipo 88, assim. Não tinha vaga em nenhum hospital. Aí a gente chamou a ambulância fez o trabalho de tentar achar um lugar para ele. Depois de 1 hora ele conseguiu achar. Quando ele foi para o hospital, não permitia, no hospital público o protocolo era não podia visita e os boletins eram dados por telefone. Então
Daquele dia eu nunca mais vi meu pai, foi a última vez que eu vi ele. Com os dias passando, cada vez tinham que aumentar o oxigênio, falaram de entubar, que ele ia ter que ser entubado porque ele já estava usando a máscara e a máscara não estava fazendo efeito. Mas eles fizeram uma chamada de vídeo com a gente. Ele não tinha noção de que ele ia ser entubado e que aquela chamada de vídeo era como um protocolo, né, da intubação, de entubar, falar com a família. E pra mim aquela cena foi tão forte que eu não conseguia falar nada. Foi bem difícil. E ele foi entubado e a gente com fé, né? A gente tinha fé, porque eu via tanta história de gente que foi entubada e depois saiu. Mas no fim não foi desse jeito. Mas a questão é que quando a gente recebia os boletins, o médico sempre falava coisas bem positivas. Só que aí um dia, o plantonista que deu o boletim, e ele falou a verdade. Ele falou, olha, o estado dele é gravíssimo. A máquina está fazendo 80% dos pulmões dele e a gente não tem previsão nenhuma dele ser entubado. Quando foi na terça-feira, a gente recebeu a ligação para ir para o hospital, levar os documentos. Aí chegando lá, eles informaram que ele tinha falecido de parada respiratória, estava com uma embolia pulmonar também. Inês, durante todos esses momentos muito difíceis, teve uma pessoa que não te deixou desistir, a sua mãe. Como é que é essa relação de vocês? Hoje, a minha mãe, ela é meu braço direito, assim, se não fosse ela, eu não sei o que seria de mim, porque acabei ficando sozinha, né? Eu tinha aquela coisa de, eu sou mãe solo, mas a Maria Flor vai ter a figura do avô, a figura masculina, da vovó. E ela que agora me ajuda muito para eu trabalhar, para fazer as coisas. E a gente teve que se unir muito, se apoiar muito, porque foi muito difícil, assim, ela perdeu um companheiro de quase 40 anos juntos. Eu pensei que ela ia cair numa depressão, mas ela foi super forte por causa da Maria Flor, principalmente, para me ajudar com ela. Quando a Maria Flor estava com quase 2 anos, ela foi diagnosticada com autismo. Como é que foi para você ter esse diagnóstico? Quais desafios que você enfrentou? No período da Maria Flor, assim, quando o meu pai faleceu, ela tinha 4 meses. Dos 4 meses até mais ou menos uns 8 meses, 9 meses, assim, eu tive, assim, um colapso, vou dizer assim. Eu não lembro muito bem daquela época. Eu tava muito deprimida, eu tava muito triste. Eu tava no piloto automático, então eu não tava prestando tanta atenção no desenvolvimento dela, sabe? Aí, quando ela fez 1 ano e 8 meses, eu reparei que ela não tinha nenhuma fala, assim, ela não balbuciava, mamãe, vovó. Ela não tinha nada, assim, eu lembro que ela dava um tchauzinho, mas ela foi regredindo. Aí eu falei, não, tem alguma coisa estranha. Aí ela tava assim, do meu ladinho, assim, eu falei, Maria Flor, ela não escutava quando eu chamava. A neuropediatra falou, olha, ela tem todos os sinais, mas ela precisa de uma avaliação maior. Aí ela me encaminhou para uma clínica que fez vários testes, assim, ela passou por várias consultas. E aí que veio que ela estava dentro do espectro autista mesmo. Aí eu comecei a ir atrás das terapias e tudo mais. Tem um trabalho que me flexibilizou o horário, então eu acabo levando ela na terapia eu mesma. Aí ela fica na terapia enquanto eu trabalho, aí depois eu pego ela, vou pra casa. Então eu consegui encaixar tudo. Depois de tudo que você passou, que não foi pouco, né? 2 relacionamentos abusivos, você perdeu seu pai, que tinha muita ligação, teve esse diagnóstico da sua filha. Como é que você e a Maria Flor estão hoje, Inês? Hoje eu estou bem melhor, que já vai fazer 2 anos da morte do meu pai. Ela está se desenvolvendo super bem com as terapias. A gente tem uma relação de proximidade muito gostosa, assim, ela tem uma energia muito gostosa. Ela é a minha maior alegria da minha vida, a alegria da vovó. Ela preenche todo esse vazio que meu pai deixou, ela preenche, assim, te entendo. Com a alegria dela. Ela é muito alegre, muito amorosa. Que bom, Inês. Que alegria isso.
Que mensagem você poderia deixar para as mulheres que estão assistindo a gente, que estão num relacionamento abusivo, não conseguem sair, estão tentando? Jesus Cristo ensina a gente a amar o próximo como a ti mesmo. Não amar o outro muito acima da gente e se diminuir, se colocar em segundo lugar. Então tenha amor próprio, se ame, tenha independência financeira, vá atrás do seu futuro, se enxergue como uma mulher empoderada. Ser mulher é muito mágico, a gente tem muitas coisas que a mulher é capaz de gerar um filho, é capaz de criar uma família. A gente é muito especial, mulher é muito especial. Eu acho que a gente tem que se sentir especial independente de peso, de classe, de cor, porque a minha baixa autoestima não estava no meu peso, estava na minha cabeça. Exatamente. Estava na minha cabeça. A cabeça tem que estar em dia, né? Pra gente se sentir forte, empoderada, não importa o peso, é isso que você falou. Não importa a classe social, a cor, a raça, é isso, é o empoderamento que tá dentro da gente. A gente tá ouvindo os gritinhos da Maria Flor, ela é muito fofa. Inês, pra gente finalizar, qual você diria que foi a maior lição que a maternidade te trouxe? A maternidade é algo surreal, é um amor assim que eu nunca experimentei na minha vida. Todo dia é muito gostoso, é muito mágico. Então a maternidade me ensinou que amar é doação, é cuidado, é ação e é aprender a me amar. Eu acho que é o principal, aprendi a me amar. Inês, obrigada por ter compartilhado essa história pra gente. Que bom ver que você tá feliz agora com a tua filhota, que te traz aí muitas alegrias. Boa sorte pra vocês. Dá um beijo na sua mãe. Boa sorte aí no seu caminho. Obrigada. Se você tem uma história de amor ou maternidade para compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Se você é de São Paulo, deixa o número do teu telefone no e-mail para facilitar o nosso contato com vocês. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!